Olá, seja bem-vindo a essa videoaula sobre lipo Ultra HD masculina. Eu sei que você vem acompanhando muitos dos materiais que viemos publicando recentemente nas nossas redes sociais e no YouTube, mas nessa videoaula vamos falar em detalhes sobre essa inovação que é a lipo Ultra HD masculina. Vamos falar sobre todas as tecnologias envolvidas, casos, cases de antes e depois, e principalmente qual o custo hoje de uma lipo Ultra HD masculina. E no final, para aqueles que ficarem até o final da videoaula, eu vou deixar um presente especial para você. Começando a falar sobre lipo Ultra HD. Será que é só um nome comercial ou realmente há uma diferença técnica em relação à lipo tradicional? E sim, a lipo tradicional é uma cirurgia de mais de 30 anos que usa tecnologias um pouco mais arcaicas, como a cânula de lipoaspiração e o aparelho simples de aspiração de gordura. E por isso traz um trauma maior no pós-operatório, mais dor, mais sangramento e maiores riscos quando utilizados para remoção de grandes quantidades de gordura. Obviamente, para pequenas quantidades, ela pode ser realizada e muitos colegas o fazem ainda. A segunda evolução, então, o segundo passo nas técnicas de lipoaspiração foi a lipo HD. A lipo HD já tem uma, uma visão mais artística do contorno corporal masculino. Ela foca na gordura, no tecido adiposo, em fazer sombras e relevos no tecido adiposo. Então, cria uma ilusão de musculatura, uma ilusão atlética e de um corpo mais jovial. O foco dela é criar esses relevos na gordura. Por isso que, em muitos casos, temos a parte negativa da lipo-HD, que é o efeito, se o homem ganha peso, então fica naquele efeito tartaruga ninja, que chamamos, que é aquela barriga grande, toda desenhada. E isso é um efeito indesejado e traz artificialidade, que é tudo que nós, homens, não queremos. E para remediar todos esses efeitos negativos que eventualmente a lipo-HD pode ter, foi criada a técnica de lipo Ultra HD. Qual que é a diferença da lipo Ultra HD? Ela trabalha os três pilares principais do contorno masculino, que é a musculatura. Então, até antes a gente não trabalhava na musculatura masculina, e sim, hoje conseguimos desenvolver, volumizar a musculatura, então dar um volume muscular, mesmo para aqueles homens que não têm um biotipo favorável. Então, nesses casos, utilizamos, depois a gente vai falar das tecnologias, mas já vou adiantando, células tronco para a injeção na musculatura e o desenvolvimento dessa musculatura. Da onde vem, Eduardo, as células tronco? Do próprio tecido adiposo. A gente sabe que a gordura é o tecido mais rico em células tronco do adulto. E as células tronco em si, elas vão rejuvenescer. Por isso que eu falo que a cirurgia hoje de lipo Ultra HD é uma cirurgia de rejuvenescimento corporal, mais do que apenas uma remoção de gordura. Então, estávamos falando dos três pilares. O primeiro é a musculatura. O segundo, como comentamos, a remoção artística dessa gordura, utilizando equipamentos especiais, que são o lipo ultrassônica, a lipo ultrassônica, equipamento chamado VESA, o vibrolipo de alta performance, onde a gente vai modelar artisticamente, tirar toda essa gordura em pontos específicos. E o terceiro pilar do contorno corporal, tanto no homem quanto na mulher, e isso é uma verdadeira revolução também, é a retração de pele. Hoje, dificilmente, no caso masculino e até no feminino, fazemos abdominoplastia ou removemos no bisturi a pele nos casos de flacidez. Utilizamos hoje a Ferrari da retração de pele, que é o equipamento Argoplasma. É um equipamento de plasma, o plasma de argônio, que é utilizado para
você entregar abaixo da pele, nesse tecido fibroseptal que conecta a pele ao músculo, entregar essa energia e fazer com que a pele retraia. Então, hoje, a lipo Ultra HD é a técnica de eleição, a técnica de vanguarda que utilizamos na Clínica Raulino e que traz os resultados mais atléticos, mais joviais e principalmente para o homem naturais. Bem, vamos dar uma olhadinha em alguns cases que eu preparei para vocês. Vou compartilhar aqui. Vamos pegar esse case, que eu acredito que seja um caso mediano para o homem. Um homem de 40 anos, já com uma certa flacidez no abdômen, com gordura localizada, principalmente na região do torso, né? Nós, homens, acumulamos muito na região peitoral, então desenvolvendo eventualmente até uma ginecomastia, uma lipomastia, o abdômen, né? Aquela saliência abdominal, flancos. Então, esse é um case bem típico que a gente recebe aqui na Clínica Raulino. Eu vou mostrar na evolução dele, então, no dia seguinte, utilizando essa técnica lipo Ultra HD. Então, ele está no apartamento, onde a nossa fisioterapeuta faz esse trabalho de acompanhamento. Olha o grau de definição no dia 1, no dia 0, né, que é logo depois da cirurgia. Então, abdômen reto, a definição da musculatura dos six packs, que a gente chama, né? Que é essa musculatura dos gomos, a musculatura peitoral também foi enxertada, então todas essa musculatura de oblíquo, os gominhos que a gente chama de metâmeros, né? Da musculatura reto-abdominal, peitoral, braços a gente consegue enxertar também com célula-tronco, costas, glúteo, enfim. Hoje, as possibilidades são muito grandes de contorno. E mesmo casos onde antes a gente não tinha muito o que oferecer, então, pegando aqui um case que eu vou mostrar depois, mas já aproveitando, vejam que é um corpo que há pouco tempo, se ele fosse um cirurgião plástico, não tinha muito o que oferecer. Ah, Eduardo já está bem, para que ele vai fazer a cirurgia? Vejam o grau de definição que hoje é possível na anatomia masculina, enxertando na musculatura, então enxertando oblíquo, então, olha que realçado que fica o oblíquo externo, a musculatura abdominal, reto abdominal, então os metâmeros, e vejam que é natural, aqui no caso ele quase não tem 6 packs, que a gente chama, 6 packs, ele tem meio que atrofiados esses primeiros packzinhos, mas a gente respeitou e enxertou também esses pequenininhos, ele tinha os outros 4 maiores, a musculatura peitoral, olha aqui esse detalhamento do deltoide para o peitoral. Então, isso tudo de um case que, qual que era a queixa dele? Eduardo, eu vou na academia e não consigo uma definição, ou eu uso anabolizantes, ou não tenho muito o que fazer. Então, hoje é possível, sim, fazer esse grau de definição. Então, olha como ele era antes. E aqui na musculatura, vamos voltar lá ao case dele, acho que eu deixei separado. Aqui, um case dele de perfil. Eu vejo que a lipo Ultra HD é realmente natural. Ah, Eduardo, não tem. As pessoas vão saber pelas incisões. Olha a incisão, pedi até para ele baixar um pouquinho aqui a cueca. Tem um pontinho aqui, um outro pontinho lá, eventualmente um pontinho aqui no meio, no umbigo, mas são pontos muito escondidos, outros aqui escondidos na prega axilar. Eduardo, ok, mas eu quero ver casos. Antes de mostrar o próximo caso, esse mesmo caso de costas. Vejo que ele tinha ali uma gordurinha nos flancos, né? A região de costas não era bem definida. Ah, Eduardo, mas para que fazer a cirurgia? Olha só, o grau de definição realmente eleva para um outro nível o biotipo.
Enxertamos, nesse caso, também o trapézio, veja, foi enxertado com células-tronco, essa musculatura toda aqui, que já está mais saliente, então a parte superior do trapézio, a parte inferior, longuíssimo do dorso, então essa musculatura lombar, eventualmente também glúteo. Então, novamente, para vocês verem a diferença. Eduardo, eu quero ver um case mais gordinho, né? Vamos ver então esse case. Então, um cliente ilustre. A gente sempre preza muito pelo sigilo, né? Principalmente os casos masculinos, tudo a gente evita sempre falar, mesmo quando são clientes mais famosos. Vou mostrar aqui de frente. Case que você vê o grau de definição. Outro caso, trabalhando a retração de pele com argoplasma, enxertia muscular, então olha um peitoral, como a gente enxertou, aqui foram quase 400 ml em cada peitoral, musculatura abdominal foi toda enxertada, e principal, ele tinha áreas de flacidez que com essa tecnologia do plasma, do argoplasma, ela traz um resultado impressionante, ó. Cola, né, a pele na musculatura. Como é que acontece isso? Eu deixei aqui um videozinho para explicar bem como funciona. Então, o argoplasma ele é utilizado depois que a gente já definiu a musculatura e já removeu a gordura. Então, ficou aquela pele solta pós-lipoaspiração. O equipamento ele vem com esse handpiece, é um handpiece que não tem pontas, então muita segurança, equipamento já aprovado pelo FDA, onde a gente entra pelos mesmos pontinhos, né, que foram usados pela lipo, então não há necessidade de cortes maiores, nada. E aqui, nessa situação, o que está acontecendo? A parte superior é como se fosse o teto, a pele, a parte inferior, o assoalho ali, é a musculatura, e essas traves brancas são o que a gente chama de elásticos ou rede fibroseptal. É o que cola a pele à musculatura, é o que faz, quando a gente faz esse belisco, que a pele retorne ao músculo e grude na musculatura. Então, aqui mostrando a entrega dessa energia nessa rede fibroseptal, fazendo com que esse elástico ele retraia em até 80%. Vejo que é impressionante o grau de retração da pele e por isso que os resultados são muito naturais. Você não precisa tirar a pele hoje no bisturi. Então, aqui falando sobre o argoplasma. Voltando, então. Então, temos muitos cases que eu separei, cases de clientes de longe, que eles mandam, né? Clientes que não são fotos muito uma definição, às vezes, mas já dá para ver que o grau de definição, de diferença, né? Entre mais um caso, empresário, com aquela flacidez, gordura. Às vezes tem um pouco de gordura visceral, sim, e a gente pega até alguns casos. Claro que se tiver muita gordura visceral, a gente evita, faz primeiro uma dieta e tal, mas o homem sai aí em média de 5 a 6 litros. Então, a gente faz com uma retração de pele, usando o argoplasma aqui, veja a musculatura, então é a musculatura firme, se você tocar, aumenta o tônus, aumenta o músculo. Lembrando que a gente trabalha ali para o Ultra HD esses três pilares, que é o músculo, a gordura removendo e a pele retraindo. Então, esse é o trabalho hoje que é feito. Aqui, a gente chama esse trabalho lipo Ultra HD no homem de Esparta, especificamente. Então, aqui já cenas já do intraoperatório, você vê que se faz toda uma marcação super detalhada e aqui o resultado na mesa cirúrgica. A gente utiliza a engenharia muscular guiada pelo ultrassom, então é o mesmo equipamento utilizado pelo radiologista. A gente vai lá e injeta na musculatura,
células-tronco, para ter essa hipertrofia muscular. Aí trazendo casos surpreendentes aí para os homens, muito naturais, e mais, com uma recuperação bem acelerada, em torno de 7 a 10 dias. Ok, pessoal? Então, vocês viram alguns cases aí da Lipo Ultra HD masculina, são realmente impressionantes. A gente tem já mais de 20 anos de experiência em lipo de definição, mais de 15 anos e mais de 5 mil casos já operados com grande sucesso. Por isso, sem sombra de dúvida nenhuma, eu já passei por todas as técnicas de lipoaspiração. A Lipo Ultra HDA é o que há de melhor. Mas vamos lá, qual é o investimento hoje para uma lipo Ultra HD? Acho que o primeiro passo é falar de quanto custa não fazer, com todas essas tecnologias, não fazer o melhor do melhor, fazer técnicas mais arcaicas, mais arriscadas, mais traumáticas. Isso pode custar muito, porque, primeiro, não vai chegar nos resultados que hoje os homens demandam. O homem está cada vez mais vaidoso, sim, então a gente acaba não comentando, né, entre os colegas, mas os homens têm procurado muito o cirurgião plástico. Ano passado foi quase 50-50, homens e mulheres. Os homens, em alguns meses, até superaram as mulheres na procura de lipo de ultra definição. Por quê? Primeiro, porque os resultados estão cada vez mais atléticos, cada vez mais joviais. Outra questão, com o uso dessas tecnologias de retração de pele, homens e sim, tivemos um pequeno problema técnico, acabou caindo a energia aqui do meu laptop, mas a gente estava falando que com essas novas tecnologias, homens na faixa de 50, 60, hoje conseguem ter um resultado muito satisfatório de retração de pele com o uso do argoplasma, além do uso das células-tronco que acabam rejuvenescendo essa musculatura. Então, sim, é possível, mesmo com uma certa flacidez e com um pouco mais de idade, você ter um físico mais atlético e mais jovial. Então, revisando todas as tecnologias, temos a tecnologia de vibrolipo e lipoultrassônica para remoção da gordura de forma mais suave, propiciando também um pós-operatório mais célere, em torno de 7 a 10 dias de recuperação para voltar a atividades leves. A tecnologia do argoplasma, que hoje é uma verdadeira Ferrari da retração de pele, então a gente trabalha com uma retração de 70% a 80%, e no caso masculino, como temos a pele já um pouco mais grossa e não passamos pela gestação e nem por alterações ponderais tão grandes, em geral, a nossa pele ela até responde mais à tecnologia do plasma. Além disso, as células-tronco, o uso de células-tronco, utilizando o ultrassom durante a cirurgia, e escaneamos toda a musculatura, toda a anatomia do cliente, para que possamos aumentar, volumizar essa musculatura. E daí vai do gosto de cada um. Ah, Eduardo, quero mais definido, quero menos, quero médio. Então, há várias possibilidades de definição. Mas vamos lá, Eduardo, qual hoje é o investimento para uma lipo Ultra HD masculina? Então, a primeira pergunta é: quanto custa hoje não fazer a cirurgia com essas melhores tecnologias, com o que há de melhor de melhor? Então, isso é extremamente importante ressaltar que as tecnologias vão trazer aí primeiro mais segurança e resultados superiores, resultados mais joviais, mais atléticos, e que com a lipoaspiração tradicional, mesmo a lipo HD, você não vai ter mesmo grau de resultados. Então, a expectativa tem que estar bem calibrada quando você escolhe a técnica. Ao meu ver, depois de 20 anos de experiência, mais de 15 anos na lipo de definição, e eu passei por todas essas fases, é a cirurgia, é sim a técnica de eleição para o homem que quer um resultado
super definido, um resultado natural, principalmente. Tá? Se ele não quiser, não, ninguém vai, nada vai delatar a cirurgia. Então, apenas se o homem quiser, ele vai falar que fez ou não um procedimento. E sim, você até retorna a atividades e retorna até com uma autoestima e uma confiança ainda maior. Eu acho que esse é o principal objetivo da cirurgia plástica. Então, falando de custos, hoje a Lipo Ultra HD ela é uma cirurgia acima de 50 mil, 50, 60 mil reais, porque une aí mais de 5 a 6 milhões em equipamentos na sala cirúrgica. Então, você tem realmente equipamentos de vanguarda na cirurgia mundial. Então, e além disso, na evolução técnica, o pós-operatório, há todo um cuidado da equipe, um home care, vai uma assistente na sua casa, tem toda uma série de cuidados que são feitos para a segurança. Então, uma cirurgia aí que vai partir de 50 mil reais. Bem, você que ficou até o final dessa videoaula, eu tenho um presente, conforme prometido, você tem o direito de entrar em contato com uma das nossas consultoras da Clínica Raulino, e fazer uma avaliação com essa consultora para dar um passo além, você analisar, para que ela possa analisar o seu caso com mais detalhamento, de forma personalizada, ver se é realmente para você, lipo Ultra HD, você pode mandar fotos, enfim, falar todo o seu histórico, e ela vai estar ali sem custo nenhum, para você entrar em contato e dar o próximo passo rumo à sua melhor versão. Espero que essas informações tenham sido úteis na sua jornada e fico à disposição. Te aguardo na Clínica Raulino. Até mais.